Fala, meus automotivos, e aí, como vocês estão? Hoje um dia frio aqui, nós voltamos num vídeo que nós fizemos em 2021, os top 10 carros mais econômicos do Brasil, só que esse aqui é um pouquinho diferente, com ênfase na cidade, quando o gasto dele é menor na cidade, e também nós vamos dar os números na estrada. Com a alta dos combustíveis, os preços têm sido aterrorizantes aí. Tem lugares que já chegou a R$ 10 o preço da gasolina. Parece brincadeira, mas não é. Senhoras e senhores, como sempre, chegamos. E aí do canal? Seja bem-vindo! É do Acre! Seja muito bem-vindo, como eu disse anteriormente, a este canal. Curta, compartilha e se inscreva. Para se inscrever não paga nada, clica no botãozinho aí embaixo, nesse vermelhinho, ativa o sininho e para não perder mais nenhum vídeo de conteúdo automotivo, carros, motos, informações. Aqui é um canal onde você vai se informar sobre um conteúdo de qualidade, de informação, para que você chegue no mecânico e não seja passado para trás, e você conheça a real situação do seu carro. Mas voltando ao nosso assunto, com a alta da gasolina, onde tem preços acima de R$ 10 no Brasil, se eu não me engano, no norte, no Acre, é R$ 10,55 o litro do combustível da gasolina. O álcool também está subindo aí, por quê? Bom, nós fizemos um vídeo, eu vou deixar aqui em cima, que tem lá as 5 perguntas que você precisa saber sobre a alta dos combustíveis, por que ela aumenta, por que não aumenta, por que o álcool aumenta junto, o diesel também. Vou deixar aqui em cima. Outro vídeo que nós vamos deixar aqui em cima são os top 10 carros mais econômicos do Brasil, lista 2021, para você fazer um comparativo com essa lista. As montadoras estão cada vez mais priorizando conjuntos de mecânicos que consomem menos, ou seja, motor, câmbio, peso, o impacto do vento enquanto ele anda, o arrasto que a gente fala. Eles estão somando todas essas para deixar o carro mais econômico, mais funcional para você. Vou começar com o número 1, que muitos acham horríveis, outros acham ótimos. Eu tenho um amigo que detesta, que é o Renault Kwid 1.0. O Renault Kwid 1.0, ele é o carro mais econômico do país. Ele consegue fazer 10.3 na cidade e 10.8 na estrada no etanol, 14.9 na cidade e 15.6 na gasolina. Ele é 1.0 flex de 3 cilindros. Já viajei num de uma prima nossa, excelente carrinho para viajar assim, para 1000, comparativo 1000, né? Logicamente, um excelente carrinho. Muito bom, eu achei um pouco apertado, porque eu fui na parte de trás e ela é um pouco menor que eu, mas mesmo assim eu achei um pouco apertadinho ali na parte traseira. Leva 4 pessoas tranquilamente, não consegue levar 5, fica muito apertado, e um teto um pouco mais baixo, mas um carro muito bom, minha opinião. Enfim, temos mais alguns números aqui, capaz de desenvolver 70 cavalos de força, com câmbio manual de 5 velocidades, ele alcança de 0 a 100 km por hora em 14,7 segundos, uma velocidade máxima de 156 km por hora. E nós temos também aqui os preços, essa é a vantagem da nossa nova lista aqui. Os preços dos modelos são: o Kwid Zen, ele é 62.790, o Kwid Intense 66.490 e o Kwid Old Side, que é o mais top de linha, 69.990, 70 mil reais. Pode haver uma diferença de preço desses que eu estou falando aqui. Por quê? Porque cada região às vezes tem uma diferença por questão de frete, localidade, enfim, vários outros fatores aí. Então esse aqui é só uma base. O segundo lugar, Chevrolet Onix Plus. Ele é o mesmo aquele econômico do Turbo. Ele fica em segundo lugar porque na cidade, os números atualizados, ele tem um motor 1.0 de 82 cavalos de força com 10,6 kg de força torque, com câmbio manual de 6 marchas. As suas medidas no etanol, por exemplo, é de 10,1 na cidade e 12,5 na estrada. Na gasolina, o modelo
surpreende muito, mas muito mesmo, porque ele faz 14,3 na cidade e, pasmem, ainda continua no mesmo do ano passado a 17,7 km por litro na estrada. Um número completamente absurdo. Ele chega a ser digno, vamos dizer assim, de um híbrido, né? Que os híbridos hoje estão muito em alta aí, então os híbridos eles fazem normalmente de 14 para cima, até às vezes 17, 20, dependendo. Há relatos aí, por exemplo, que o Corolla híbrido de um conhecido nosso aqui do canal, o Corolla híbrido dele faz 20,9 na cidade, um motor híbrido, excelente, mas por outro lado tem um preço que é um pouco salgado, né? A versão que nós estamos falando agora aqui é a versão Plus LT, R$ 80.610 vendido na loja. Em terceiro lugar, o Onix também, só que esse não é o Plus, esse é o Onix, Chevrolet Onix Hatch 1.0. Por incrível que pareça, ele deveria ser mais econômico por ser hatch, né? Mas não é. O Plus é o considerado sedã e esse é o hatch. E ele faz com motor 1.0 de 78 e 82 cavalos, 78 etanol, 82 gasolina, 9.6 a 10.6 kg forças torque, com um câmbio de 6 marchas, o mesmo câmbio do Plus. Seu consumo na cidade é de 9,9 e 11,7 no etanol, é de 13,9 e 16,7 na estrada na gasolina. E o preço de 73.820 o MT e o Onix LT é 76.460. A diferença é o porta-mala. Em quarto lugar, o Fiat Argo 1.0, um carro extremamente aprovado. Agora, ultimamente, entrou no lugar do Uno e do Fiat Palio. O Fiat Argo, eu não tenho nenhuma experiência com ele, então não posso dizer, mas ele é um carro extremamente econômico e confiável com esse novo motor Firefly 1.0 de 3 cilindros que entrega 72 cavalos de força e 77 cavalos de força, etanol e álcool, a 10.4 e 10.9 kg força torque, também etanol e álcool, ligado com uma transmissão manual de 5 marchas. Esse conjunto ele tem um consumo na cidade de 9,8 no etanol e na estrada de 13,9, e na cidade a gasolina 10,7 e na estrada 15,1. O Fiat Argo ele vai de 0 a 100 a 13,4 segundos e tem a velocidade máxima de 162 km por hora. Eu não falei do Onix porque ele não consta essa questão da velocidade. Os preços do Fiat Argo 1.0 de 72.990 e o Argo Drive, que é um nível acima, de 76.990 reais para vender na Fiat. Tem sido um carro muito bem aprovado por todos aqui. Mas um carro que é sem exceção e todo mundo gosta, e se puder compra, e eu recomendo realmente, porque já dirigi um não sedã, que é o caso do HB20S, por isso que é o S de sedã, oferece aos consumidores da sua versão motor 1.0 turbo, excelente motor no carro que eu testei, que é o mesmo que esse aqui. A diferença, como eu disse, é sedã e o que eu testei era hatch, de entrega 120 cavalos a 17,8 kg força, sendo ligado por um câmbio manual ou automático de 6 marchas. Além do desempenho mais empolgante no mesmo sedã de 1.015 kg, o consumo também agrada. Com etanol, o HB20S faz 9,8 km por litro na cidade e 11,6 km por litro na estrada, que é excelente, aliás, no etanol. No entanto, abastecida na gasolina, ele chega a fazer 13,6 km por litro na cidade, excelente, e 16 km por litro na estrada. Ele tem a versão Vision, que é 1.6 turbo automático de R$ 94.000, a versão Palladium 1.0 turbo MT 95.390, ou seja, que não é automático, MT não automático, manual. O Palladium automático 1.0 também turbo de R$ 100.890, e o Platinum Plus
1.0, esse é o top de linha, 1.0 turbo automático de R$ 108.390. Um excelente carro, eu já falei para vocês, eu já dirigi um hatch, também não deixa a desejar, tirando o bagageiro que é um pouco pequeno, não deixa a desejar em nada. Em sexto lugar nós temos o Renault Logan 1.0. O Logan 1.0 também ajuda os motoristas a economizar, segundo a própria Renault. Na cidade ele apresenta as seguintes métricas: no álcool 9.3 na cidade, os números na estrada fica de 10 km por litro. Na gasolina na cidade ele faz 13.6 e 14.2 respectivamente. Sendo um conjunto, o mesmo conjunto de marchas do seu irmão Sandero, né, que ele é 1.0, 12 válvulas, 79 e 82 cavalos, gasolina, etanol e gasolina, a 10.2 e 10.5 kg força metro, etanol, gasolina. O câmbio manual de 5 velocidades, o mesmo do Sandero, ajuda a elevar esse número, e ele só tem uma categoria à venda, que é o Logan Zen 1.0 de R$ 87.890. Em sétimo lugar, o Voyage. Já dirigiu um Trend 1.6, excelente carro. Aqui muda a motorização, que é 1.0, um pouco menos forte, mas 1.6 é um excelente. O Volkswagen Voyage tem um motor 1.0 de 84 cavalos e 10 kg força metro, com um câmbio manual de 5 marchas. Essa configuração com um consumo urbano de 8.9 no álcool e 10.6 na estrada, também no etanol. Na gasolina 13.4 na cidade e na estrada 15.6. Vale lembrar que os números é da versão com rodas de 14 polegadas, olha a diferença. Isso é com as rodas de 14 polegadas. E a própria, esses aqui são dizeres da própria Volkswagen. Se as rodas forem de 15 polegadas, a configuração com 15 polegadas as rodas, os números chegam a baixar um pouco mais. Mas eles não dizem o quanto. E também o Voyage só tem uma categoria, que é o Voyage 1.0 no valor de R$ 85.770. Agora vem o HB20 hatch, que é aquele que eu falei para vocês que eu testei, que a diferença de um para o outro vai ser pelo visto um consumo, mas excelente carrinho, muito bom mesmo. Eu testei o automático com motor 1.0 turbo, excelente carrinho. Já na oitava posição, o HB20 1.0 consegue as medidas de 9.5 na cidade e 10.5 na estrada no etanol, e chega a 13.3 na cidade e 14.9 na gasolina. E o HB20 tem um motor de 1.0 de 80 cavalos a 10 kg força metro, ligado com um câmbio de manual de 5 marchas como seu irmão HB20S. E os preços são um pouco diferentes, obviamente, pelo fato de um ser sedã, outro não, e ele só tem 3 versões. O Sense 1.0 manual de 70.990, o Vision 1.0 manual de 74.990 e o Evolution 1.0 manual de R$ 78.390. Enfim, todos eles manuais, e o que eu testei é um automático, deve variar um pouco o preço mais para cima, deve chegar a praticamente uns 81 mil aproximadamente pelo fato do câmbio, mas equiparadamente ele é igual ao irmão. E chegamos ao nono colocado, Volkswagen Gol 1.0, um carro que está aí há mais de 20 anos com essa evolução. Depois dos motores 1.6 8 válvulas que saíram de linha, que eram os motores AP, lá vem com um motor 1.0 de 75 e 84 cavalos, gasolina e etanol e gasolina, é sempre respectivamente isso. 96 a 10.4 kg força torque, etanol e gasolina, com um câmbio manual de 5 marchas, e parece que este câmbio não mudou, ainda continua sendo o mesmo. Com o conjunto, o veterano Gol, as medidas urbanas vêm de 9.1 no etanol e 13.3 na gasolina, isso na cidade, e na estrada ele faz 10.1
no etanol e 14,4 na gasolina na estrada. E ele só tem uma configuração, que é o Gol manual de R$ 74.150. Um detalhe interessante, uma vez nós fomos ver um Gol para ver sobre mudança de carro, e a própria concessionária disse que não venderia mais o Gol manual, só automático. Então, cuidado com essas jogadinhas aí de vendedores dos concessionárias aí no Brasil, sendo que aqui nas próprias notícias da própria empresa tem o Gol manual. E por último, o seu irmão, o irmão do Logan, o Renault Sandero, está em último lugar, 10º e último. Ele tem o mesmo motor, 1.0, mas piorou bastante nas medidas. Se eu não me engano, ele está numa posição melhor no nosso outro vídeo, hein? Como eu disse, está aqui em cima. Os testes são feitos pelas empresas e entregues pelo Inmetro. O Inmetro refaz esses testes em sua própria pista, e assim é feita essa lista. E com isso, no etanol ele faz 9,1 na cidade e 9,7 na estrada. Um pouco gastador esse Sandero, o motor 1.0. Enquanto a gasolina, as medidas são 13,3 na cidade e 14,1 na estrada. Ele ainda é uma boa opção para a economia, e ele vem com um motor de 1.0 de 82 cavalos e 10 kgf, o mesmo do Logan. Então o Sandero S Edition, que é o único modelo que é vendido nesta configuração, ele é de R$ 80.790. Se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe e se inscreva em nosso canal. Você é sempre bem-vindo, e coloque ali o sininho para você não perder nenhuma notícia. Coloque a sua experiência com esses carros. Você tem algum deles? Qual a sua experiência? Nós queremos saber a sua experiência. É realmente o que está escrito aqui pelo Inmetro e pela empresa? Não é? Passa para nós. Nós queremos saber. Senhoras e senhores, muito obrigado pela companhia. Hoje o ajudante não veio, não quis gravar vídeo, estava muito cansado. Tchau.